inteligência artificial já não é mais uma promessa para o futuro. Ela está moldando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos. Da autonomia no setor produtivo às decisões jurídicas, da personalização na educação ao impacto nas eleições. A IA avança em velocidade exponencial, mas enquanto países buscam regulamentações para equilibrar inovação e segurança, o Brasil ainda enfrenta desafios para definir diretrizes claras. Desde 2020 que já tem iniciativas no Congresso para regular. Começou com princípios e agora a regulação atual é cheia de detalhes e obrigações. Qual que é o grande problema do tempo? Porque o tempo acaba afastando e criando brechas jurídicas que tornam aquilo com a população, a sociedade, com mais medo de uso daquela tecnologia ou de investimento naquela tecnologia dentro do país. Então nós temos que nos posicionar o mais rápido possível sobre a regulação para que novos investimentos cheguem, se tratando de IA e dentro do Brasil. Como garantir que essa tecnologia seja uma aliada no desenvolvimento econômico? E até onde a inteligência artificial pode nos levar? O Brasil ainda está numa fase inicial, muito na discussão da criação de um marco regulatório para a inteligência artificial. Eu queria entender, na sua leitura, como que essa demora ela pode acabar impactando o país nessa corrida global pela inovação? Sem dúvida nenhuma, Paula. A gente precisa realmente acelerar o processo de regulação. Se a gente parar para pensar, desde 2020 que já tem iniciativas no Congresso para regular. Começou com princípios e agora a regulação atual é cheia de detalhes e obrigações. Qual que é o grande problema do tempo? Porque o tempo acaba afastando e criando brechas jurídicas que tornam aquilo com a população, a sociedade, com mais medo de uso daquela tecnologia ou de investimento naquela tecnologia dentro do país. Então nós temos que nos posicionar o mais rápido possível sobre a regulação para que novos investimentos cheguem, se tratando de IA e dentro do Brasil. Você comentou, né, que tem essa discussão dentro do Congresso, a gente tem esse projeto 2338 de 2023, ele tenta buscar ali equilibrar inovação e segurança. Você acredita que esse projeto ele pode criar esse ambiente de fato favorável, tanto para startups e grandes empresas de tecnologia? Ele pode e deve criar esse ambiente de equilíbrio entre proteção do direito humano e, ao mesmo tempo, proteção do mercado ou fomento do mercado. Existe uma dicotomia, para muitos isso é muito difícil equilibrar. Eu acho que é possível equilibrar. É claro que a gente tem que tirar alguns excessos. Tem um excesso de medo na história da IA, inclusive tentando regular detalhes que muitas das vezes não tem evidência sequer se aquilo realmente tem risco. E do outro lado, o mercado querendo que não se regule ou que não se tenha nenhum tipo de regulação. E para alguns casos tem um risco muito alto e aí o Estado realmente tem que colocar algum grau de regulação nisso. Como já é em outros casos. Se você vai fazer um dispositivo médico hoje, você não consegue fazer um dispositivo médico com software que seja e começar a comercializar ele no país. Você tem que passar pela entidade, pela agência reguladora, que é a Anvisa. Então, veja que hoje já é minimamente regulado essa questão do software, que com IA ou sem IA, dentro de dispositivos médicos. Estou dando um exemplo, mas a gente pode achar outros tantos. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio entre proteção sem excesso, sem exageros, sem um medo descontrolado, e, ao mesmo tempo, um fomento da competitividade das organizações brasileiras. Nós temos, especialmente no sul global, uma condição de competitividade muito forte usando a IA, inclusive com liderança desse sul global. Qual o desafio de chegar nesse equilíbrio? Como que você vê o nosso ambiente, inclusive político, lidando com esse tema? O principal desafio é realmente trabalhar o assunto como um assunto técnico e não tanto politizado. Quando a gente traz isso para o campo muito da política, tem um excesso muito grande de ruído nessa conversa. E aí, como eu disse, aumenta-se o medo, aumenta-se as incertezas, mistura-se assuntos, então mistura rede social com regulação de IA. Então você tem um excesso de ruídos desnecessários porque politizamos esse assunto. Do outro lado, a gente deixa de fomentar rapidamente o mercado de IA brasileiro, inclusive para exportação.
a gente tem muitos talentos internos. Então, na corrida da IA, que são 3 pilares importantes, dados, pessoas e máquinas, o eixo pessoas, nós temos muito talento e para o Brasil a gente está pronto para isso, para fazer a corrida da IA com os talentos que temos. Tem outras dificuldades em outros eixos, mas talentos, e precisamos fomentar isso por meio da regulação. Professor, dá para a gente tentar, né, comparar ou entender qual seria o modelo ideal para essa regulação do Brasil? Eu acho que o modelo ideal para o Brasil é do Brasil. É claro que a gente pode comparar, trazer referências, mas a gente não precisa copiar e não precisa se inspirar tanto como acontece hoje em dia com a regulação europeia. Eu acho que todos têm pós e têm contras, mas eu faria uma regulação muito mais pró-regulação que está encaminhando na Índia, pró-regulação mesmo do Reino Unido, né, do que uma pró-europeia. E veja que a PL ela ainda é mais restritiva e ainda mais cheia de obrigações do que a própria europeia, que já é considerada extremamente exagerada em alguns pontos. Então, acho que a gente precisa melhorar bastante, ter o nosso próprio modelo, mas deixar de ter medos que nos levam a muitas restrições e a muitas obrigações, como está no PL hoje. E você falou, né, até nessa comparação que se faz muito com essa regulação da Europa, os países emergentes eles acabam enfrentando esses desafios estruturais para adotar a IA. Quando a gente fala em inteligência artificial, né, de uma forma em geral, como que você vê quais medidas ainda que seriam essenciais para o Brasil ou outras nações também latino-americanas para que elas não fiquem para trás? Bom, eu acho que de forma geral na Latinoamérica, né, assim, na América Latina, a gente precisa ter talentos, dados condensados, bons para se usar e infraestrutura, né? Talentos. O Brasil tem muito talento, inclusive exportando talentos, tá? O que é um problema, um erro. E, aliás, se a gente não fomentar isso, cada vez aumentar. Dados, a gente tem como trabalhar adequadamente esses dados para ter 1 trilhão de tokens para treinar esses modelos, que é o que o Brasil precisa, um dataset para treinar os LLMs hoje, ultimamente para soberania nacional. Mas é possível. E o terceiro, infraestrutura. Aqui tem que ter recurso financeiro. E eu costumo dizer que para o sul global, a melhor forma de competir essa corrida da IA não é sozinho. Nenhum país deveria correr essa corrida sozinho. Deveria correr essa corrida em bloco. E o Brasil tem um protagonismo nesse sul global. Ele poderia ser uma dessas lideranças ou a liderança que poderia articular isso no sul global. Sabe? Esse bloco, e aí quais países de interesse, para que a gente conseguisse montar esse grupo com investimentos de curto, médio e longo prazo. Porque o investimento no IA não é um investimento de uma única, de um único tiro, né? Não é um único investimento. Ele é um investimento que tem que ser sustentado ao longo do tempo. E olha a dificuldade. Países subdesenvolvidos, desenvolvimento, tem um orçamento muito estreito, muito curto, com alta dívida, com demandas de saúde, saneamento básico, coisas bem iniciais, e aí deveria investir ainda em IA. Como fazer isso? E aí, de novo, a resposta é em bloco. Porque se eu consigo um bloco que financia, que sustenta esse investimento, eu consigo dar mais profissionalismo no processo, eu consigo dar mais vida útil para essa corrida, né? Se eu vou sozinho, eu tenho chance apenas de um tiro, um shot, né? Fazer um pequeno investimento e às vezes não conseguir se manter naquela corrida. Então eu sou, para o caso dos países envolvidos em desenvolvimento, eu sou árduo defensor de investimentos em bloco, alinhando expectativas, alinhando visão e fazendo fomento dentro de casa com talentos e dados. Você até comentou que é um erro, né, assim, exportar estes talentos. O que falta, né, de fato, para a gente conseguir reter esses talentos? Você acredita que seja a regulação mesmo em si ou, né, talvez uma cultura diferente ali, até mesmo de muitas empresas, de centros de estudos para conseguir prender estes talentos no Brasil? Eu acho que o governo tem um papel importante nisso e a iniciativa privada também tem outro papel importante nisso. O governo tem um papel importante de influenciador, de criar políticas públicas que guiem este processo, né? E como que ele poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso por meio de isenções fiscais, ele poderia fazer isso por meio de mais formações e capacitações, ele poderia fazer isso por meio de geração de blocos de competitividade. E o privado? O que o privado poderia fazer? Eu acho que o privado tem que começar a mudar um pouquinho a mentalidade
para não só vender para o mercado interno. E qual que é o grande problema? Tem vários eixos que atraem talentos e retém talentos. Nessa geração não é só o dinheiro, mas o dinheiro também o salário também é um fator importante. E como é que eu vou competir com salários americanos, europeus, né, com moeda forte? É também vendendo para moeda forte. Se eu consigo, como empresa, exportar software, exportar tecnologia, exportar IA em forma de serviço, em forma de produto, eu automaticamente tenho receita forte. E se eu tenho receita, eu consigo equiparar os salários, né? Então, eu acho que para as organizações falta uma estratégia de mais internacionalização, sabe? De receber em moeda forte para conseguir gastar em moeda forte. Já que você tocou aí num ponto mais vindo para a economia, a gente sabe que a IA pode adicionar aí trilhões ao PIB mundial. Quais setores mais estratégicos, até olhando mais para o Brasil, né, para a gente poder pensar aqui em aproveitar, né, potencializar mais ou impulsionar mais também a IA, quais setores que você acredita que são mais estratégicos da nossa economia? Eu acho que a gente precisa dar uma olhada na cadeia produtiva que a gente tem mais domínio sobre ela, né? Então, você pode pegar a cadeia dos minerais, a cadeia produtiva da energia. Nós temos uma matriz energética limpa, muito forte. E eu acho que isso é um diferencial competitivo, inclusive para IA, né? Para geração de soluções para IA mais verde. A gente tem uma cadeia de alimento muito forte, né? Do agro muito forte, que a gente consegue ir desde da matéria-prima até ao beneficiamento daquele produto, né? Na indústria. Então, a gente deveria pegar essas cadeias que a gente já tem um certo domínio sobre elas e agregar IA para aumentar ainda mais a competitividade delas e criando novos produtos, novos serviços, né? E até evitando que, às vezes, se beneficie fora muito desses produtos, né? Então, a gente pegar mais commodities e transformá-las em valor, agregando valor a elas dentro mais do país com o próprio uso da IA. Agora, tem outras indústrias que a gente também é muito competitivo, como o próprio setor financeiro, né? Nós temos tecnologia financeira que é uma das melhores do mundo. Então, para continuar sendo as melhores do mundo, a gente tem que agregar mais IA, como está sendo feito por parte do setor privado. Então, eu já citei agro, já citei mineral, já citei fintechs, energia. Eu acho que a gente tem que avançar bastante na parte educacional, porque se a gente tem um déficit educacional muito grande e a gente precisa que as pessoas se adaptem rapidamente, se a gente levar a IA para esse processo, a gente tem ganhos de aceleração, não é? E redução de custos. Então, a gente tem uma chance agora de hiperpersonalizar essa educação. A gente chama de educação 5.0. Né? Como? Pegar essas plataformas EADs e dar a elas um pouco mais de qualidade, com tutorias especializadas e, ao mesmo tempo, uma trajetória para aquele aluno muito mais customizada. Então, já consegui dar escala com qualidade, que é sempre uma dicotomia na educação, né? Como é que você dá escala com qualidade? Às vezes você dá escala, mas você perde qualidade. Às vezes você reduz escala para ganhar qualidade, mas aí você precisa gerar uma massa crítica muito maior. Então, a IA é uma resposta muito boa para indústrias onde você precisa da escala com qualidade, e é o caso da educação. Já que você citou ali fintechs e o setor financeiro, quando a gente compara, né, o setor financeiro brasileiro, o quanto avançou, inclusive nas últimas décadas, e até mesmo o setor de investimentos, eu queria entender como que você enxerga, de fato, o quanto que a gente ainda pode avançar. Você falou em tokenização, por exemplo, o quanto ainda a gente pode avançar, democratizar mais o acesso a investimentos através desse uso de tecnologia. Eu acho que são perfis diferentes e ações diferentes. Nós precisamos também avançar no uso da tecnologia. E aí, eu costumo dizer que quando o usuário não domina a tecnologia, é dominado por ela. E aí é por isso que você vê tantos golpes, né? Golpe da maquininha, golpe do WhatsApp, golpe dos sites, porque as pessoas não conhecem de fato o que estão usando. E é incrível isso, porque nós vivemos no mundo tecnológico, né? Qualquer pessoa que olhar ao seu redor vai ver que tudo está envolvendo tecnologia. Do remédio que toma, do óculos que usa, da roupa que veste. Só que a gente não aceita isso, né? Não admite isso, não sabe disso. E aí sofre as consequências de viver no mundo tecnológico sem conhecimentos tecnológicos. Então, a primeira coisa é o letramento por parte do público em geral. Eu acho que isso precisa ser feito em massa, e aí, mais uma vez, para mim, entra a oportunidade para usar a IA nesse processo.
Segundo, é a aplicação da IA nos setores comerciais, né? Então, tem muita empresa ainda que está no estágio que a gente chama de AI unaware, que está conhecendo muito pouco sobre IA, usando muito pouco IA. E se a gente deixar nesse processo lento, vai demorar muito ainda para usufruir do benefício que essas tecnologias têm. Tá? Isso é perda de PIB. No final do dia, é perda de produtividade, é perda de PIB. Né? E o mundo está começando a usar. E o mundo está acelerando esse uso. Então, fazer políticas públicas de massificação do uso dentro dos negócios, e isso passa por mudança de cultura, isso passa por mostrar valor de entrega que isso pode ter, é parte da política pública e precisa ser feito também. Então, transformar empresas unaware em empresas aware. E o terceiro estágio, que eu acho que também é muito importante, que vai na linha da exportação, é gerar tecnologia dentro de casa, dentro dessas empresas, que sejam competitivas com o mundo. Tá? Porque, inclusive, isso retroalimenta a cadeia interna. Se eu tenho tecnologia de ponta, essa própria indústria vai conseguir dar aware nas outras negócios e vai conseguir dar acesso massificado para a população, né, com mais conhecimento. Então, essa indústria de alta tecnologia, ela deveria ser mais bem desenvolvida dentro do país, com mais investimentos. E como ela tem mais risco, esse é um capital de risco. Então, nós temos que evoluir a indústria do venture capital no país. Né? Porque a indústria ainda é muito incipiente comparada, por exemplo, com a indústria do venture capital nos Estados Unidos. E a gente precisa, então, fomentar financiamento para a inovação no país, com mais alto risco, que venha do governo, que seja, e também da própria indústria do venture capital, amadurecendo essa indústria para que a gente tenha startups e big techs também dentro do país. A falta de transparência, acho que muito nos algoritmos, ela levanta muitas vezes preocupações até mesmo com vieses, discriminação. Como garantir que a IA, de fato, ela seja justa e acessível a todos? Esse é um tema importantíssimo que a gente tem que preocupar em algumas aplicações, né? Tem aplicações que a gente realmente não faz sentido você exigir que a IA explique o que ela está fazendo, porque você vai perder tempo e não vai ter ganhos de valor em cima disso. Mas tem aplicações, como muitas aplicações na área da saúde, que seria razoável que é o que a gente chama de explicabilidade. É uma das características que a gente pode cobrar da IA. Que a gente explique a razão pela qual ela tomou aquela decisão ou que ela teve aquela saída. Tá? E esse é um assunto muito pesquisado dentro da academia e entre os técnicos da IA. Como que eu consigo explicar? Porque nós temos que entender que o modelo da IA é um modelo probabilístico. Ele não é um modelo determinístico. Então, ao contrário do software antigo, em que alguém pré-programava aquele software, então tinha inteligência? Tinha. Da onde? Do programador, que descrevia o comportamento desejado para aquele software. E aquele software só fazia o que estava programado, pré-programado. E era, portanto, determinístico. Não tinha como sair outra coisa se entrasse a mesma coisa. Se entrasse A, ia sempre sair Z. Não tinha outra possibilidade. Muito bem. Depois, com o advento da IA, e a IA supervisionada, não supervisionada, a gente começou a ter modelos probabilísticos. Isso quer dizer que entrando A, pode sair Z, mas também pode sair W, pode sair Y. E com proporções diferentes, com probabilidades diferentes. Se eu quero muito que saia Z, eu vou trabalhar muito o modelo para que ele 99% das vezes saia Z. Mas pode ter 1% que saia B. E isso eu tenho que lidar com essa situação. Então, uma forma de eu lidar com essa situação probabilística é explica por que saiu B. Tá? E aí o humano, a gente chama humano no loop, humano supervisionando, poderia dizer, então, quando sair B, eu não vou autorizar. Porque aí eu tenho um humano supervisionando o processo. Tá? Exemplo, na área da saúde, eu tenho uma IA que lê raio-x. Tá? Ela poderia ler o raio-x e dar um diagnóstico. Mas se eu tiro o humano desse loop, eu tenho um risco altíssimo, porque ela é probabilística. Pode acontecer dela dar um diagnóstico errado e isso ir para a mão do usuário de forma equivocada. O que eu faço?
coloco o humano nesse loop, o médico, radiologista, que vai aumentar a sua produtividade, porque ela vai errar 1%, 99% ela vai estar certa. Então esse humano vai pegar esse raio-x e vai dizer, realmente eu concordo. Mas todo o laudo está pré-pronto. Ao invés de ficar digitando, ou mesmo usando templates de laudo radiológicos, ele já vai estar pré-pronto aquele laudo para ele. E ele vai só concordar. Ele passa a ser o supervisor do processo e menos o operador do processo. Né? Então veja que você ganha e às vezes não perde. Mas aí você perguntou sobre a transparência e sobre a ética. O que a gente faz? Em casos como esse, que tem alto risco, nós devemos, primeiro, manter o humano no loop e, segundo, cobrar de que esses modelos tenham explicabilidade, para que a gente possa entender por que hora ele errou e muitas das vezes ele acertou. Em relação ao uso da IA, né, há inúmeras preocupações, e acho que essa é muito grande, do erro, enfim, mas tem uma grande preocupação também com o avanço de desinformação, de deepfakes, do quanto a inteligência ela pode, de fato, né, ser usada com esse processo de desinformação e convincente, por sinal. Total. Como é que a sociedade vai conseguir se proteger contra esse tipo, né, de situação? Muito difícil. Nas minhas palestras eu costumo dizer o seguinte, eu mostro vários casos de deepfake e tal, pessoas que não falaram aquilo e a gente coloca exemplos. E eu sempre termino dizendo, duvide de tudo. Duvide de tudo. É possível hoje colocar qualquer pessoa para falar qualquer coisa em qualquer lugar. Tem tecnologia para isso. Se tem tecnologia para isso, como é que a gente vai saber se realmente é ou não é? É muito difícil. Então, o primeiro passo, e aí de novo a história do letramento da população, é a gente duvidar. Duvidar e checar fontes. Chequei uma fonte, chequei a segunda fonte, chequei a terceira fonte, opa, agora começo a acreditar no que está acontecendo. O problema é que nossa cultura não permite essa checagem, a gente não aprendeu a fazer isso. E eu vou tentar explicar um pouco disso no histórico. Quando a gente olha para o passado, a gente consumia a informação dos veículos de mídia de forma muito passiva. Por quê? Porque naquele momento era um produzindo e N consumindo. Tá? Ou poucos produzindo e N consumindo. Quando a gente veio com a internet, com as redes sociais, a gente mudou o jogo. A gente começou a ter N produzindo para N consumindo. Várias pessoas produzindo conteúdo. Qual que é o problema? A gente não tem chancela dos produtores. Qualquer pessoa, qualquer criança de 11 anos tem um público de milhões de outras crianças assistindo ela. E como é que essa criança de 11 anos tem capacidade de fazer filtro no que ela produz? Não tem. Então, a gente criou um problema que é o consumidor que estava acostumado com a chancela sem filtro, ele consumia sem filtro, porque ele estava acostumado com a chancela. Começa a consumir conteúdo de N produtores que também não tem filtro, que também não tem chancela, que também não tem qualidade. E aí nós entramos no caos. Porque você tem produtores que não têm filtro, consumidores que não têm filtro. O que é verdade e o que é mentira na história toda? Né? Qual que é o rastro dessa verdade ou qual que é o rastro dessa mentira? E aí se você soma isso, trazendo para o presente, com o poder da IA de gerar conteúdo rápido e verídico do ponto de vista visual, colocado na mão desse produtor que não tem filtro, você tem uma escala de produção de conteúdo para uma massa cada vez maior de consumidores sem filtro. E aí o caos só está aumentando, entende? Qual que é a saída desse ovo galinha? É regular o emissor? É regular o produtor? Muitas vezes não dá para regular o produtor, porque tem outras questões aí como direito de manifestação e uma série de coisas. Então, talvez o caminho longo, mas o mais adequado seja educar o consumidor. Para que ele duvide de tudo, para que ele cheque várias fontes, para que ele não acredite no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, para que ele cheque 3, 4, 5 fontes, para que ele ainda fique com o pé atrás sobre aquelas questões, especialmente questões que pareçam ser muito sensacionalistas, que são as principais. E aos poucos, as pessoas comecem a mudar de N consumidores sem filtro para N consumidores com filtro. Eu acho que esse é o único caminho
de longo prazo que a gente tem para fazer. Você traz, né, essa questão em relação a esse filtro por parte de população, das pessoas. Eu queria entender agora, olhando até mesmo para os países, como que a IA ela pode ser usada, inclusive, como uma arma geopolítica, né? A gente está falando aqui sobre os riscos, mas a gente sabe que ela pode ser usada como uma arma geopolítica para ciberespionagem. Como é que os países eles devem lidar, então, com essa nova ameaça? A IA, ela está transformando todos os setores da sociedade. É por isso que a gente chama que ela é uma tecnologia revolucionária. Aliás, isso já aconteceu no passado. Já aconteceu com a máquina a vapor, já aconteceu com a eletricidade, já aconteceu com a computação e agora está acontecendo com a IA. Por quê? Porque quando ela chega, ela divide entre sociedade antes e sociedade depois. Então, se a gente olhar, a sociedade era uma antes da eletricidade e é a outra depois da eletricidade. A sociedade é uma antes da computação e é outra depois da computação. E vai ser a mesma coisa com a IA. A sociedade é uma antes da IA e vai ser outra depois da IA. É o que eu chamo de espiral evolutiva. Tecnologia transforma a sociedade transformada demanda mais tecnologia. E essa nova tecnologia transforma de novo a sociedade e a gente vem nessa espiral ascendente desde quando somos Homo sapiens. E essa evolução não vai parar. A IA não é a última, é mais uma delas. Então a gente precisa o quê? Treinar a população a se adaptar a esses contextos. Né? Evidentemente, regulando, com ética, com moral, mas entendendo que esse é mais um passo que a gente está dando na evolução tecnológica. E trazendo para a geopolítica, é um momento único. Toda vez que há essas transições, abre-se uma janela para se movimentar o tabuleiro geopolítico. Por quê? Porque se movimenta poder, se movimenta narrativas, se movimenta capacidade de influência e de comercialização dentro desse tabuleiro. Qual que é o problema? E aí, inclusive, é uma janela de oportunidade para os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Se você está trocando o tabuleiro, se está mexendo no tabuleiro, é hora dele poder se posicionar. Opa, eu quero entrar também. O que acontece é, a velocidade dos países em desenvolvimento é muito lenta. E os desenvolvidos que já fazem isso, já fizeram isso no passado, fizeram isso com vapor, fizeram isso com eletricidade, fizeram isso com a computação, eles já têm a rota e sabem o valor de entrega do resultado final. Então eles não titubeiam em cima disso, eles não esperam, eles agem, investem alto. Trump estava falando em 200 bilhões de dólares, né, junto com empresas privadas, para a nova corrida da IA. Se esse dinheiro existe ou não existe, o fato é, existe uma agenda prioritária desses países desenvolvidos que passa por soberania nacional. Hoje, não tem guerra que se faça física que já não aconteça no campo virtual. Né? O mundo é figital, físico e digital. Então, os exércitos dos países desenvolvidos estão todos municiados de IA. Já estão municiados de IA. Os países que não têm no exército esse tipo de tecnologia, eles são muito fáceis de se abater, fáceis de se confrontar. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista militar, é uma questão de soberania nacional, para a questão econômica e para a questão militar e questão social. Né? Por isso que eu digo, não se trata de apenas mais uma ferramenta. Estamos falando de uma mudança de status, de transformação, de sociedade. Uma janela que se abre de oportunidade, que eu espero que o Brasil saiba aproveitar. Sobre a relação Estados Unidos e China, uma relação muitas vezes, né, com o comércio ali no meio entre as duas economias sendo disputada, uma guerra comercial, e a gente agora tem, inclusive, as duas maiores potências querendo se tornar ali até mais tecnológica, né, brigando mais por essa questão tecnológica. Como que você enxerga, de fato, né, se a gente pode ver um acirramento na disputa não mais só hegemônica entre essas duas potências, mas em relação à tecnologia? Eu não tenho dúvida que a IA é mais um elemento nessa batalha, né? Tanto de mercados, como de militar, como do tabuleiro como um todo de influência. Eu costumo dizer que essas corridas, elas não devem ser corridas sozinhas, né? Elas devem ter pessoas, os países devem estar em blocos. É claro que os Estados Unidos têm um poder razoável de investimento para isso, a China também,
Mas mesmo a China e a União Europeia, eles vão buscar blocos para investimento em comum, né, compartilhando visões, para que reduza risco individualmente e consiga dar mais sustentação na corrida de médio e longo prazo. Então, a China tem feito investimentos altos em relação à IA, vem surpreendendo a estratégia que usa. Lembrando que o DeepSeek mesmo não é tanto surpresa para quem é técnico, para quem é da área da academia, porque inclusive já teve versões 1, 2, e essa que assustou tanto é a versão 3, que não é tão diferente assim da versão 2. Claro que melhor, mas não tão diferente. Mas mostra que tem caminhos para essa disputa, né? E que não é só o dinheiro que vai determinar essa corrida. Talentos, né, a quantidade de dados que existem, e, claro, o recurso que eles vão melhor alocar dentro dessa disputa. Então, a China tem uma estratégia muito arrojada de ser a principal potência em 2030 da IA. Isso ela declarou, tem plano e tem tudo mais publicado. E eu acho que ela caminha a passos largos para isso, né? Apesar que a gente não conhece tanto do que acontece dentro da China. Os Estados Unidos, ele quer manter a sua hegemonia tecnológica, né, ao longo desse tempo todo, mas de fato estamos vendo uma corrida espacial, uma nova corrida espacial, né? E vale lembrar que a corrida espacial nunca foi sobre chegar à Lua, né? A corrida espacial sempre foi sobre desenvolver tecnologias, desenvolver narrativas, mostrar capacidade de poder tecnológico, né, desenvolvimento de comércio, de mercado. Então a gente está vivendo essa nova corrida, a corrida da IA, e esses países estão investindo alto porque sabem que é assim que eles vão manter a hegemonia deles. Professor, falando um pouco sobre a aplicação da IA e vindo aqui um pouco mais para o Brasil, né? De fato, queria entender os segmentos, né, que você já poderia compartilhar aqui com a gente, que tem utilizado bastante IA, mas eu sei que os tribunais brasileiros eles já acabam usando também para agilizar os processos de sentenças. A minha questão é, até que ponto a automação, por exemplo, da justiça, ela poderia comprometer a imparcialidade de um julgamento? O primeiro ponto que você falou, Paulo, que é muito importante por que o judiciário é um grande aplicador, né, um grande usuário da tecnologia da IA? Porque boa parte do judiciário está pautada em dados, em documentos. Esses documentos é uma base muito rica para que a IA trabalhe, né, e contribua nos processos todos deles. Então, você pega um processo judiciário, normalmente tem como entrada um documento, como saída um documento. Então, esse é um caldo de cultura muito, muito propício para a IA trabalhar. Por isso que a IA, isso vale para a contabilidade, isso vale para os jurídicos, vale para os órgãos públicos de forma geral, isso, né, tem essa característica. Aí você perguntou, como é que a gente toma um certo cuidado para que essa tecnologia seja bem utilizada e não cause vieses, né, dentro desses setores? A saída sempre é o uso consciente. Então, por exemplo, se um magistrado usa isso para fazer decisões e ele não tem a sensibilidade de revisar aquela decisão feita pela IA, corre-se alto risco de fazer algo alucinado, que a gente chama, que é criar coisas, gerar coisas que não existem, né? Lembrando, é probabilístico, não é determinístico. Então, a gente tem que sempre tomar o cuidado para letrar essas pessoas, para instruir essas pessoas que vão usar para os riscos e benefícios. Porque aí ela consegue monitorar, ela diz, não, peraí, eu vou fazer sim uma decisão, mas eu vou supervisionar. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma checada, antes que eu vá publicar isso. Isso vale para os advogados também, né? A gente tem casos aí que o advogado foi fazer uma petição e simplesmente colocou o ChatGPT para fazer a petição. E, por sinal, o magistrado descobriu, percebeu, até pela alucinação que estava no texto, e causou todo um transtorno ali para aquele momento. Então, assim, eu acho que a resposta para isso é formação e capacitação dos usuários, para que eles consigam entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Não dá para martelar tudo como se fosse prego. Nem tudo é prego. Tem coisas que é prego, dá para usar IA. Tem coisas que não é prego e não dá para usar IA, né? E aí tem que colocar um humano para fazer essas críticas nesse momento. E existe uma grande discussão, né, e até mesmo talvez resistência por parte de pessoas e determinados profissionais com o uso da inteligência, aquela discussão, velha discussão, quais serão
as profissões que vão acabar primeiro Uhum. com o uso de inteligência artificial. E eu queria entender, né, até um pouco da tua leitura em relação a isso, se de fato, você fala muito na educação, os professores estão preparados para o uso dessa tecnologia? Pode vir, né, de repente, a IA pode vir a ser um substituto, substituir o papel essencial ali do professor na educação? Respondendo a tua primeira pergunta, os professores estão preparados para o uso da IA? A resposta majoritariamente é não, né? Eles não estão preparados, não estão treinados para usar a IA e o benefício que ela tem. Ao mesmo tempo, por medo, muitos estão tirando a IA de dentro da sala de aula, o que eu acho também um erro. Porque se a gente tirar a tecnologia da sala de aula, a gente deixa também de usufruir do benefício que a tecnologia pode ter na sala de aula. Tá? Claro, monitorado, guiado, né, protocolado, com todas as suas salvaguardas. Mas é importante ter a IA colaborando nesse processo. Você não precisa deixar o aluno entregar o trabalho feito pela IA. Você pode pedir, por exemplo, no caso da redação, pedir para o aluno validar a redação criada pela IA. Ser analítico em relação à redação criada pela IA. Ou criar a redação dele e pedir para a IA corrigir a redação dele. A gente sabe que o feedback a rapidez do feedback é mais importante do que a qualidade do feedback. Então, se a IA consegue dizer para ele rapidamente, olha, isso aqui que você escreveu está errado, ou deveria ser feito dessa forma, porque eu dou escala nisso, se depender de um professor corrigir a redação, vai demorar no mínimo uma semana para corrigir a sala inteira. No caso da IA, isso pode ser corrigido automaticamente. Então, você tem grandes ganhos desse processo. Naturalmente, a educação é muito conservadora, por natureza. Por que a educação é conservadora por natureza? Porque se eu ficar mudando o modelo pedagógico o tempo todo, eu não tenho capacidade formativa. Porque se eu a cada semestre mudar, eu nunca sei o que deu certo e o que deu errado, porque o resultado é de longo prazo. Né? Você mede a educação em gerações. Como é que eu vou ficar mudando o tempo todo o modelo pedagógico sem saber o resultado que aquilo realmente deu? Então, por natureza, ela é um pouco conservadora. Só que não dá para ser extremista. Não dá para ser tão conservadora ao ponto de eu não reconhecer que tem benefícios do lado da tecnologia e utilizá-los em alguns momentos. Então, eu acho que o professor não está preparado. E ele deveria estar preparado com formação, com capacitação, porque tem muita coisa legal para usufruir nessa tecnologia em sala de aula. Eu lembro sempre a história da calculadora. Quando começou, tinha várias manifestações de professores que não se deveria usar calculadora em sala de aula. E eu concordo, em parte. Porque a diferença do veneno que mata e o remédio que cura é a dose. É a dose. Se eu der a calculadora para essa criança que está desenvolvendo um raciocínio lógico lá na infância, eu podei a capacidade dela de desenvolver esse raciocínio. Porque eu entreguei pronto. Mas se eu vou dar produtividade para um jovem no trabalho, né, e ele já sabe fazer o raciocínio lógico, eu dou produtividade, eu tenho benefício. Eu poderia entregar a calculadora para ele. A mesma coisa com a IA. Aonde eu vou usar a IA? Como eu vou usar a IA? Aí eu vou dizer para você, olha, é positivo ou é negativo. Mas não devemos usar a IA dentro da educação. A dependência, né, ali talvez mais excessiva de IA para recomendações, para previsões de alguma forma, isso poderia reduzir a nossa autonomia? Você falou ali agora há pouco sobre a questão da calculadora, não tinha como não pensar sobre isso. Como garantir que a IA ela sirva de uma ferramenta, mas ela também não impacta o nosso pensamento crítico, por exemplo, e racional? Muito difícil e precisa ter o equilíbrio da percepção, da consciência. Naturalmente vai causar alguma dependência, não tenha dúvida. A gente é dependente da energia elétrica. Não há como ter vida de qualidade na Terra hoje em dia, exceto em países subdesenvolvidos que já não acessaram a energia em massa e distribuída, sem a energia elétrica. Não é? E aí você vai dizer, é bom ou ruim? Eu acho que é bom e ruim. Tem lados positivos e tem lados negativos dessa vida que a gente criou artificial, que a noite já não é noite, a noite passa a ser dia e assim por diante. Então, a mesma coisa com a IA. Vamos ter dependência de algumas ferramentas que a IA vai nos ofertar? Sim. Quem hoje sai de casa sem usar um aplicativo de trânsito para saber que rota vai fazer? Quem hoje decora as ruas para saber onde vai passar, como vai cruzar? Então a gente criou a dependência. Naturalmente a gente vai criar mais dependência com essas ferramentas também.
E aí essa coisa do medo, vale a pena ter medo disso, vale a pena proibir isso, até que ponto isso... Eu acho que tem muito a ver com o grau de risco associado a essas aplicações. Se a gente entender que o mundo vai caminhar para isso e que isso não vai trazer mais malefícios do que benefícios, eu acho que tudo bem ficar, de certa forma, dependente com isso, né? A gente está trocando essa dependência por mais qualidade de vida. O problema é quando a gente não consegue calcular muito bem essa retorno em qualidade de vida, né? Como, por exemplo, as próprias redes sociais. Assim, a gente achou que seria um momento muito bacana de mais gente poder ter voz, né? E esqueceu de calcular o que essas pessoas estariam falando. Esqueceu de calcular a maturidade de quem estava ouvindo, né? Esqueceu de calcular a comparação que se tem agora, né? Especialmente no público feminino. O índice de suicídio é altíssimo entre as meninas, pós-rede social. Então, é claro, tem coisas que a gente tem que repensar várias vezes. Ou até mesmo reconduzir a rota, né? Recalcular a rota, para mudar algumas coisas que estão com evidências de negatividade. Mas, de forma geral, essa dependência não me assusta, né? O que me assusta é a gente ter consciência do quanto eu quero depender e o quanto eu quero continuar exercitando. A conta no cérebro é simples. O que eu não uso, eu esqueço. Se eu deixei de usar, em algum momento eu não vou ter mais aquela prática, aquela eficiência, aquela eficácia de fazer. Se eu deixei de usar porque eu transmiti para IA, né, coloquei a IA para fazer, então deleguei para a IA, então eu vou ter menos prática em cima daquilo, consequentemente eu vou desaprender em algum momento. E já que você falou sobre o cérebro, é uma grande discussão, né? Se de fato a IA vai conseguir, poderá superar a inteligência humana. Eu queria entender a sua opinião, entender ali, né, se de fato isso, se acontecer, o impacto disso para a sociedade. Olha, eu acho que as máquinas, elas vão ficar cada vez mais integradas ao homem, de diferentes formas, tanto do ponto de vista genético, e a gente tem uma revolução genética na porta. A gente fala muito de IA, e como eu comentei, essa não é a última revolução tecnológica. Para mim, a próxima é a revolução genética com o uso da computação, com o uso da IA e com o uso de tecnologias. A gente tem técnicas muito avançadas de alteração genética em vida, e com o uso da computação, com o uso da IA, a gente já vê isso acontecendo agora, né? A gente já tem modelos de IA que ajudam a analisar a mutação em alguns genes, como, por exemplo, o gene do câncer de mama, identificado como do câncer de mama, para verificar se aquela variante, aquela variação é ou não maligna, né? Ou pode ou não causar câncer, tá? E isso analisando o gene, né? Analisando a base genética da pessoa, com o uso da IA. Então, a gente vai ter uma revolução genética que automaticamente a gente pode gerar novos genes, a gente pode gerar novo material genético, né? Criando vidas genéticas artificiais, né? Assim como a gente pode corrigir, a gente pode ir lá e dizer, olha, tira esse gene aqui e modifica esse código genético para esse código genético aqui, em vida, né? Então, você vê que a gente está mesclando máquina com homem, mesmo no código genético. Mas vai além. E aí eu não quero ser hollywoodiano aqui, né? Não quero só falar de futurologia e filmes, eu quero falar de realidade. A gente vai integrando isso ao corpo humano. Então as máquinas vão cada vez mais estar integradas ao corpo humano. Esse negócio de ter um tablet, ter um celular, é coisa de museu. Os nossos netos vão olhar para trás e falar assim, mas você carregava um celular? Você não perdia? Você não esquecia? Como assim você ficava carregando esse trambolho para cima e para baixo? Por quê? Porque lá na frente ele vai estar implantado, tá? E é simples entender isso. A humanidade cria tecnologia para resolver ansiedades, resolver demandas. Então, se eu tenho demanda de mais memória, se eu tenho demanda de mais capacidade produtiva, se eu tenho demanda de mais... eu vou incorporando essas tecnologias, mesmo que seja dentro do corpo, tá? Maravilhoso. Eu quero, antes de encerrar, minha última pergunta. Infelizmente, o tempo é curto aqui, deveríamos ter mais tempo para falar sobre este assunto, mas entender um pouquinho, para quem está nos assistindo, quem é Celso Camilo, como que você se tornou referência nesse assunto, como que você vem desde a sua infância até hoje se tornaram aí uma grande sumidade nesse tema. Bom, Celso Camilo é um professor da Federal de Goiás
que fez graduação em computação, mestrado e doutorado em IA, pós-doutorado em IA, professor visitante de algumas universidades fora do país, entre Índia, Estados Unidos. Tenho alguns alunos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e tenho tentado transferir essa tecnologia para dentro do mercado. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma muito acelerada, né, essa famosa tríplice hélice, governo, academia e empresa. E a gente tem tentado, né, eu tenho tentado ao longo desses últimos 10, 15 anos, acelerar esse processo de transferência de tecnologia, especialmente a IA, para as empresas. Então, hoje a gente atende mais de 60 empresas, o Centro de Excelência IA tem mais de 700 pessoas ligadas ao centro, né? São talentos da IA espalhados pelo Brasil todo, e a gente usufrui desses talentos para beneficiar a competitividade das organizações, público e privadas, mais privadas do que públicas. Então, eu tenho feito essa carreira de transferência de tecnologia da academia para o mercado e tenho tentado ajudar a dar meus 2 centos de contribuição nesse processo. Quero agradecer, muito obrigada, prazer conhecê-lo pessoalmente. Até uma próxima oportunidade. Prazer é todo meu, Paula, fico à disposição. Um grande abraço. Obrigada. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. Obrigada a você também pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.